Olá, gestantes, olá, tentantes, sejam todas muito bem-vindas. Olá, papais, sejam todos muito bem-vindos também. O meu nome é Amaranta Ribas, eu sou médica nutróloga, sou vegana, bióloga, coach nutricional. Eu trabalho com gestantes, tentantes, pessoas em transição alimentar, trabalho com pessoas que desejam melhorar a sua saúde através da alimentação, também faço clínica geral. E é claro, o principal enfoque do meu trabalho, meu principal público, são veganos e vegetarianos. Bem, nessa palestra, essa palestra está intitulada, né? Descubra os segredos para se alimentar bem durante a gestação, né? Então, eu espero, durante essa palestra, estar dividindo com você alguns desses segredos, né? E estar explicando por que é tão importante assim, afinal, se alimentar bem durante essa fase, né? E será que é possível ser vegetariana ou vegana durante a alimentação? Também vou estar explicando isso. E também tratarei dos principais nutrientes necessários durante a gestação. Tudo isso, né, ao longo desse nosso tempo. No finalzinho, para quem ficar até o fim, vai ter um link onde vocês podem estar indo para pegar um PDF onde eu preparei dicas especiais para vocês que estão nos assistindo agora. Espero que sejam dicas que façam realmente a diferença na vida de vocês gestantes, na vida de vocês tentantes. Essa palestra que eu vou estar fazendo agora, ela contém fragmentos da palestra que eu fiz no simpósio de saúde feminina, né? Mas ela é exclusiva para vocês, exclusiva para esse público. Eu apenas arrumei um jeito de intercalar um pouco as coisas. Então, nesse primeiro momento, né, eu vou sair um pouco aqui da tela, vou passar para vocês uns slides, depois eu vou voltar a falar com vocês pessoalmente. Mas nesse primeiro momento eu queria deixar claro, né, a primeira pergunta. Por que, afinal, a gestação é uma fase onde é tão importante se alimentar bem, né? Por quê, né? Então, para responder essa pergunta, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a responsabilidade dessa fase. E eu vou argumentar isso com termos científicos, né? Para isso, eu vou me valer de alguns slides que eu vou mostrar para vocês agora na sequência. E ao findar desses slides, eu voltarei com os demais temas e quesitos da nossa palestra. Vamos lá, então? Então vocês já sabem, né? Eu sou Amaranta Ribas, médica nutróloga, sou vegan, eu sou vegan, né? E também eu atendo veganos, atendo vegetarianos, atendo pessoas em transição alimentar, mas também atendo pessoas que seguem uma alimentação convencional. Às vezes as pessoas me escrevem perguntando se eu só atendo vegetarianos. Não, eu atendo qualquer pessoa que queira o atendimento, eu estou de braços abertos. Porque também eu não faço só a parte da nutrologia, eu faço a parte da clínica, eu trabalho de uma maneira holística com as pessoas. Então, qualquer pessoa, eu estou de braços abertos. Também, além de médica, eu sou bióloga e coach nutricional, né? E essa minha bonequinha aqui, que eu acho que vocês já viram por aí, é a minha logo, minha bonequinha que o designer fez para mim. Então, vamos lá, o tema da nossa palestra hoje. Quais os principais nutrientes necessários durante a gestação, né? Gente, por que falar antes de falar dos nutrientes propriamente ditos, né? Eu vou falar uma coisa muito, mas muito, muito importante, ainda mais nos dias de hoje, uma coisa de extrema importância, uma coisa que é um assunto pouco falado, né? Mas que eu preciso falar, né? Então, é um assunto que, assim, vocês já ouviram falar em programming, né? É programação mesmo, é em inglês, mas significa programação. É como se fosse, traduzindo assim, falando assim, quando a gente entende uma coisa, uma vez eu li essa frase, eu adorei. É assim, que quando a gente consegue explicar uma coisa de modo simples, significa que a gente realmente assimilou aquela coisa, a gente entendeu aquela coisa. Então, eu vou explicar da maneira mais simples possível, que eu quero que vocês assimilem. Eu gosto desses exemplos didáticos, assim. Então, olha só, gente, aqui um computador, aqui as mãos, e aqui como se fosse uma sequência numérica, né? Essa sequência numérica, ela tá como se fosse uma fita de DNA. E aqui uma mulher, uma mão parece mulher, programando. É programação mesmo. Então, na verdade, o que uma mãe faz
quando ela está com o seu bebê na barriga, e antes disso, na verdade, isso começa antes da gestação, né? Ela, através da composição, da alimentação da tentante, né? Antes de engravidar, ela já começa a compor as suas reservas, né? Suas reservas de minerais, suas reservas de vitaminas. E, enfim, e durante a gestação, ela acontece esse fenômeno que é programação, como se realmente fosse uma programação de computador. A mãe, ela tem o poder de, com a alimentação, programar a genética da criança. Mas aí você me pergunta, mas Amaranta, vem cá, a gente não herda os genes, o gene não é uma coisa que a gente que junta lá o material genético do pai e da mãe e compõe o material genético da criança? Sim. Só que existe uma coisa que foi descoberta há pouco tempo pela ciência, né, que os cientistas chamam de epigenética, né, ou que realmente conclui que a modulação de um gene, ela pode ser mudada pelo ambiente e que esse ambiente ele oferece sobre o gene uma uma porcentagem, eu digo assim, de mudança muito grande. Tanto é que uma criança ela já começa a desenhar um adulto ele já começa a desenhar suas doenças desde o ventre da sua mãe. Então, uma mãe com uma criança na barriga, ela tem o poder de programar no seu filho ou a sua saúde ou as doenças crônico-degenerativas, diabetes, hipertensão, dislipidemia, alguns tipos de câncer, né? E outras doenças crônicas. Se a gente for parar para pensar bem, mas por que essas doenças são tão importantes, né? As doenças cardiovasculares, né? Os cânceres, as diabetes e a hipertensão e dislipidemia, né? Por que são tão importantes? Porque são as principais causas mortes do mundo. As pessoas, né, a população mundial, ela morre hoje em dia, em sua maior parte, de doenças crônico-degenerativas, que sim se iniciam desde o ventre das suas mães e que sim tem relação com toda a história da alimentação que a humanidade vem transformando, né, desde o início da era industrial. Nós paramos de comer a comida de verdade, frutas, verduras, legumes, coisas da terra, e começamos a comer coisas industrializadas, né? Então isso está influenciando muito, né? Então, lembre gestante, lembre tentante, que com as suas mãos, né, que eu chamo atenção para as mãos, é como se você tivesse um teclado mesmo da vida do seu filho nas suas mãos. Né? Então, presta atenção, assim, para a responsabilidade, né, do que é realmente isso. Então, vamos lá. Próxima. Então, aqui, né, o gene, né, o gene da criança sendo profundamente influenciado pelo ambiente externo, né? O ambiente externo composto aí pela alimentação da mãe, que por sua vez vai determinar também, né, o grau de capacidade, né, o grau de competência da placenta, né? Em que a placenta é que ela tem essa função de distribuir os alimentos, né? Então, vamos lá. A programação, vamos passar aqui. Então, se você tiver gestante de uma menina, né, a responsabilidade é ainda maior. Porque na gestação, uma mãe, uma menina, os óvulos dessa menina, elas se formam já no ventre da mãe. Então dependendo dessa programação, ela vai influenciar não só a filha dela, como também a neta, né, e assim por diante, ou neto. Então olha aí que se a gestação for de uma menina, isso se transmite para as futuras gerações, né? Além disso, não só a programação, como também o gosto da criança, ele se modifica pelo que a mãe come. Nós sabemos, por exemplo, que uma gestante que come mais carboidrato, que come mais alimentos relacionados doces, né? O que a criança vai fazer? A criança, quando nascer, ela vai ter esse paladar formado. O paladar da criança, ele começa a formar desde o intraútero, né? Então, perceba que o negócio não é só depois que o bebê nasce, né? O negócio é muito sério, muito grave, e as consequências, elas perduram para a vida toda. Uma mãe que ela faz escolhas saudáveis na gestação, que ela come mais verduras, que ela come mais frutas, legumes, o filho com certeza vai tender a escolher esses alimentos e vai gostar desses alimentos.
A mãe não vai precisar brigar com ele para ele comer isso, para ele comer aquilo. Primeiro, porque ele já vai ver pelo próprio exemplo dela, né? Em segundo lugar, porque ele já vai ter o paladar formado, ele já vai ter os genes programados para gostar de determinados tipos de alimento e para se sentir saciado também. Crianças cujas mães se alimentam de junk food, de alimentos industrializados, refinados e processados, elas tendem a ter um paladar para esse tipo de alimento e tendem também a ter uma disfunção na saciedade, ou seja, elas não se sentem saciadas com o alimento, elas tendem a comer mais, né? Elas têm distúrbios na regulação da leptina e outros órgãos também. Então, falando um pouco aqui, outros órgãos não, desculpa, vamos lá. Então, falando aqui um pouquinho, no primeiro trimestre, né, as necessidades de alimento na gestação é mínima, né? Praticamente, assim, o que uma gestante ela tem que pesar, não só no primeiro trimestre, eu digo, mas em toda a gestação, o que ela tem que botar numa balança é a qualidade do alimento, não é a quantidade. Porque em termos calóricos, a quantidade de caloria ela aumenta cerca de 10 a 15% só durante a gestação de alimentos. Então, se você for ver lá uma mulher que pela estatura dela, pela atividade física dela, consome 2.000 calorias, vai aumentar o quê? 200, 300 calorias a necessidade de alimento. Então, é pouquinho. E a necessidade de proteína, cerca de 10 gramas. É muito pouquinho, né? Isso você consegue facilmente, assim, um punhadinho de grãos de feijão, né? De grãos de um pratinho com arroz e feijão já era, já supriu isso aí fácil, até superou. Então, a necessidade realmente de macronutrientes, né, proteínas, e a necessidade energética, ela aumenta assim pouco, é discreto o negócio. Mas a qualidade dos alimentos, ou seja, em termos de vitaminas e minerais, o aumento da necessidade é gritante, né? Principalmente em termos de alguns que a gente vai falar. Então, pesar na balança, né? Olha só, aqui na balança, uma maçã está pesando mais do que o sanduíche, né? Por quê? Apesar de que esse sanduíche aqui aparentemente está saudável, eu não sei o que tem lá dentro, mas assim, aparentemente tem bastante verdura, mas tem pão, parará. Enfim, era só um exemplo, né? Para dizer que a qualidade, ela pesa mais do que a quantidade, né? Então, reparar muito se ter a qualidade do alimento e ver o que isso está influenciando. Porque o cérebro, ele é um órgão mais nobre do corpo humano, do corpo do ser humano. Então, durante a gestação, se faltar nutriente para o cérebro, se faltar nutriente para o bebê, o que ele vai fazer? O organismo, a natureza, ela é muito sábia. Ela vai dar prioridade ao que tem realmente mais importância, que é o cérebro, em detrimento do resto do organismo. Então, vai diminuir, o organismo vai continuar se multiplicando, né? A gente chama de período crítico do desenvolvimento, porque a multiplicação celular ela é extremamente intensa, acelerada, né? A gente chama de. Então, o que acontece? Acontece que o cérebro vai puxar os nutrientes para ele em detrimento do resto do corpo. Então, você vai ter diminuição de células nos rins, diminuição de células no pâncreas, que é o órgão responsável pelo controle da insulina. A gente vai ter diminuição de células até mesmo cardíacas, né? De diminuição de células do fígado, que é um órgão que ele é responsável pelo controle, né, do colesterol. Então isso tudo faz com que talvez essa é uma das teorias que explicam essa quantidade reduzida de células nos outros órgãos para que o cérebro possa sobreviver. É uma das teorias que explicam por que o organismo todo se sacrifica, né, dessa forma, gerando um adulto que facilmente vai tender a ser obeso, porque qualquer nutriente que cai ali, o organismo dele ele vai querer poupar, ele vai querer reter, né? Outra coisa também, como já foi dito, né? Predisposição a distúrbios na regulação da insulina, né? Do colesterol, além de uma saciedade tardia, crianças que não se satisfazem, né? A gente pega constantemente aí bebês obesos, tudo, né? Pessoas, você me desculpe o cansaço, eu tô um pouco cansada, assim, eu tô bastante. A gente não tô dormindo essas noites todas aqui, em média 3 horas por noite. Então para finalizar esses slides, depois eu vou tirar os slides e vou conversar com vocês, eu acho melhor conversar. Então, olha só, aqui a gente tem a foto de um intestino, aqui de um intestino desértico, parecendo o deserto do Saara, e aqui o intestino normal, né? A influência da nossa alimentação sobre nossa composição intestinal, né? E o que isso tem a ver com a gestante? Tem tudo a ver. Tudo, absolutamente tudo.
Na verdade, a composição da microbiota intestinal da mãe vai influenciar na composição da microbiota do bebê, porque quando ele nascer, né, a primeira colonização que é feita, né, quando está no útero, ele está estéril, o intestino, mas quando ele nascer, ele vai ser colonizado. Então, muito do que já existe no intestino da mãe, tende a colonizar também o intestino do bebê. E a microbiota intestinal, ela interfere no mecanismo de controle, né, também da insulina. E também o intestino, gente, ele age como um segundo cérebro. Ele realmente ele decide o que entra e o que sai do organismo. Então, às vezes, a gente está comendo um determinado alimento, mas quem de fato vai decidir se aquele nutriente fica, aqueles nutrientes que estão naquele alimento ficam no organismo ou não, é o intestino, ele manda, né? Isso é provado cientificamente, que o intestino ele tem essa autonomia. Então, na gestante isso é fundamental, né? A presença da microbiota para absorção de nutrientes, para controle da glicemia e para influência também na microbiota da criança. Isso tem, gente, se até os micro-organismos que estão no intestino da mãe influenciam a criança, é muito delicado o sistema, né? E é muito lindo esse sistema também. Então, se atentando aí, a dica que eu falo sempre é a qualidade, né? E não a quantidade. Então, agora eu vou tirar aqui do compartilhamento e vou falar um pouquinho dos nutrientes. Então, pessoal, agora voltando aqui, né, para nossa explicação, né, após finalizar os slides. Antes de começar, eu gostaria de dizer que se vocês têm alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato direto comigo pela minha fanpage no Facebook, chamada Atendimento Vegetariano. Vocês vão estar vendo aqui embaixo da tela, Atendimento Vegetariano. Ou então podem falar comigo pelo e-mail, né? atendimentovegetariano@gmail.com. Eu atendo como médica nutróloga na cidade de São Paulo, né? Nas imediações da Avenida Paulista, mas também presto consultoria, ou seja, um serviço de esclarecimento pela internet. Vocês podem estar olhando no meu site www.curainformativa.com.br. Lá também vocês podem estar tendo bastante informação dos meus trabalhos online. Eu trabalho bastante pela internet, sempre fazendo vários vídeos, palestras. Vocês podem encontrar bastante material a esse respeito. Então, a primeira dúvida que eu acho que deve ter ficado é a questão da leptina, né? Eu estava um pouco cansada quando elaborei os slides. E assim, gostaria de explicar agora, a leptina, ela é um hormônio que tem ação sobre o sistema nervoso central e é um dos agentes, né, da saciedade, ok? Então, nesse ponto, né, eu acho que alguns dos segredos de se alimentar bem durante a gestação já devem ter ficado explicados, né? Então, como eu falei no início, o primeiro grande segredo é saber a responsabilidade e a importância, né, do fato de se alimentar bem. O segundo grande segredo que eu considero importante é pensar naquela balança, né, que eu coloquei para vocês. De um lado o hambúrguer, de outro lado uma fruta, né? Então pensar sempre na qualidade e não na quantidade. Exemplo, se você for devorar aí uma travessa de salada, né, uma quantidade enorme de comida, mas ela em termos nutricionais, em termos qualitativos, né, em termos de vitaminas, em termos de minerais, em termos de fibras, ela é muito mais eficiente, por exemplo, do que um brigadeiro desse tamanho, né? Então a quantidade não importa, o que interessa é a qualidade. Até porque a quantidade, como eu expliquei para vocês, não é tão importante assim. O que interessa mesmo é o aumento qualitativo dos alimentos. Sempre pensar em termos de vitaminas, em termos de minerais, em termos de fibras, em termos funcionais. Ok? Então, acredito que 2 dos principais segredos já estejam respondidos. Um outro grande segredo que eu considero muito importante é pensar na nutrição como algo muito além do físico, né? Porque alimentar-se é muito mais do que ingerir alimentos. A alimentação ela é um ato físico, ela é um ato emocional, ela é um ato social, né? Então, nós acabamos na alimentação gerindo muitos dos nossos descompassos, muitas das nossas ansiedades, muitos dos nossos meios, dos nossos anseios, dos nossos desejos, todo esse turbilhão de emoções que nós carregamos dentro de nós, né, desencontrados, desequilibrados, nós acabamos por fazer a alimentação muitas vezes uma válvula de escape disso, né?
e principalmente a gestação, que é uma época de tantas novidades, de tantas ansiedades, né, de tantas perguntas, né, nós acabamos por fazer realmente da alimentação uma válvula de escape para isso. Então, o segredo que eu quero dizer é controlar isso. Procura entender a alimentação como um ato complexo e buscar ferramentas que possibilitem a integração disso, né? Uma prática meditativa, uma aula de yoga, né? Práticas de respiração, caminhadas, procurar estar bem, estar em paz, para que realmente você consiga um equilíbrio emocional, para que você não acabe por fazer da alimentação uma válvula de escape das suas emoções, das suas ansiedades, justamente num período onde não é interessante fazer isso, né? Num período onde existe tanta responsabilidade, existe o futuro de uma criança, existe que será um futuro adulto, né? E que em suas mãos está aspectos decisivos, né? Da manifestação gênica do seu filho, da manifestação dos seus gostos, da manifestação de muitos aspectos, né? Que talvez eles só possam ser trazidos à tona através de uma boa alimentação. Então, parem para pensar nisso. Antes de entrar nos nutrientes propriamente ditos, né, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. É possível ser vegana? É possível ser vegetariana durante a gestação? Né? A resposta é sim, com certeza sim. Inclusive aí trazendo muito benefícios, né, para essa fase, porque nós sabemos que gestantes veganas, vegetarianas, têm menos fatores complicantes na sua gestação, tendem a ter menos problemas de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, obesidade, tendem a manifestar, a fazer expressões gênicas do seu bebê com melhor qualidade, ok? Então, ele é tudo de bom. Porém, inclusive eu acompanho em consultório mães gestantes, mães gestantes veganas, vegetarianas, com muito sucesso, né? Com muita saúde durante a gestação, no parto, durante a amamentação. Sempre eu tenho visto, né, realmente, assim, concretamente, a manifestação do que uma boa alimentação pode fazer por uma gestação e por uma alimentação. E o veganismo e o vegetarianismo, desde que bem conduzido, desde que o veganismo e o vegetarianismo saudável, ele tem esse papel. Né? Eu não estou dizendo que você vá virar vegetariana ou vegana durante a gravidez. Não. Se você ainda não é vegana, se você ainda não é vegetariana e está em processo de tentar engravidar, está em processo de gestação, não mexa na sua alimentação. A gravidez não é um período de você fazer mudanças. Ela é um período, sim, de você procurar se manter o mais saudável possível, mas não mude o padrão. Se você é onívora, fique onívora até o final da sua gestação. Se você é vegetariana, fique vegetariana até o final da sua gestação. Se você é vegana, fique vegana até o final da sua gestação. Não faça mudanças durante esse período. Não é um período para mudanças, ok? Então, ficando claro essa parte, que não é para fazer mudanças no meio da gestação, gostaria de dizer que existe muita diferença. Vou dar um exemplo. Se você for ser vegetariano, vegano e simplesmente tirar os ingredientes animais da alimentação, mas continuar consumindo grande quantidade de comida industrializada, comida processada, tomar um café da manhã, exemplo, um café preto com açúcar branco, um pão, margarina, almoçar um macarrão, ali óleo, jantar uma pizza com queijo vegetal, né? Sua alimentação não tá legal, né? A alimentação ela é legal quanto mais colorida ela for, né? Quanto mais cores de verduras ela apresentar, quanto mais cores de frutas ela apresentar, quanto mais quantidade de fibras ela tiver, né? Então, nesse sentido que eu digo que esse tipo de veganismo, esse tipo de vegetarianismo que eu prego, né? Aliás, ao se tornar vegano, ao se tornar vegetariano, claro, você ganha mais saúde, mas você tem nas suas mãos uma opção. Ou você continua no caminho da doença, ou você vai para o caminho da saúde. E o caminho da saúde, necessariamente, ele implica em mudar estilo de vida, né? Em agregar saúde, em agregar cor, em agregar vegetais, legumes, verduras ao seu prato. Existe uma coisa muito triste acontecendo, né, no nosso país. Segundo a POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, né, que é uma pesquisa vinculada ao IBGE,
que ela relata que o brasileiro, ele, à medida que ele vem subindo, né, de nível socioeconômico, ele vem deixando de lado, né, esses alimentos mais tipicamente brasileiros, feijão, arroz, mandioca, batata doce, frutas e verduras, alimentos da terra, e vem migrando para alimentos industrializados, né, que são o padrão alimentar americano. No caso, as pizzas, as lasanhas da vida, as comidas prontas, aquele macarrão instantâneo, aqueles condimentos e temperos que você já compra prontos. Então isso é muito triste, né? Então a gente vem assistindo aí que não necessariamente, né, uma melhoria financeira implica numa melhoria das escolhas alimentares, da sabedoria alimentar. Então, um segredo que eu venho aqui dizer, mais um, vá na contramão desse sentido, né? Procure ir mais às feiras, principalmente as feiras orgânicas, compre para sua família bastante coisas coloridas, né? Bastante frutas, bastante verduras, bastante saladas, cozinhe bastante feijão, arroz, coma ingredientes da terra. Para gestante é importante essa questão dos alimentos da terra, batata doce, mandioca, né? Existem alimentos que também são bem interessantes para gestantes, como o abacate, né? Ele lembra, inclusive, o formato de um útero, né? Ele tem gorduras boas, gorduras que são interessantes para a gestação. O próprio coco, né? São alimentos muito interessantes. Então, acredito que eu já respondi aqui a pergunta. Se é possível ou se não é possível ser vegetariana, vegana durante a gestação? A resposta é sim, né? Recapitulando aqui, só não fazer essa mudança durante o processo, né? E aí, paralelo a isso, se você procure, independente da sua opção alimentar, procure se alimentar do modo mais saudável possível, né? Sempre procurando colorir o seu prato, colorir o seu dia. Então, será que os principais nutrientes que são necessários durante a gestação, eles são diferentes para mães onívoras e para mães veganas ou vegetarianas? Não. Na verdade, a questão mais polêmica quando a gente fala em veganismo e vegetarianismo é a questão da B12, né? Que pode haver carência. Então, se você for vegana, se você for vegetariana, se atente para essa questão da B12. Porém, se você fez uma cirurgia de redução de estômago, se você tem problemas no fator intrínseco, se você tem problemas de assimilação, né, algum problema, alguma síndrome intestinal, se você tem algum problema de saúde, né, que implique em má absorção de nutrientes, também você deveria se preocupar com essa questão. A B12 ela não é um problema exclusivo de veganos e vegetarianos. Muito pelo contrário, e eu tenho recentemente pegado muito em clínica mães onívoras com deficiência de B12. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que se você for uma tentante, que você comece a fazer ajustes na sua alimentação nesse período, ou seja, antes de engravidar. Procure um bom profissional de saúde, né? Um bom nutróloga, nutricionista. Faça um screening. Veja o que você tem de deficiência nutricional. Veja como é que está a sua taxa de ferro, de zinco, de ácido fólico, de vitamina B12. Indiretamente dá para ver como é que está a questão do colesterol, do iodo. Dê uma olhada nisso e tente corrigir com suplementação e com alimentação o quanto antes. Tente preparar o seu organismo para a recepção de um futuro embrião, né? Lembre-se, você é um instrumento importante, né, para a manifestação da vida do seu filho e da sua filha. Então, quanto melhor você se preparar durante esse período, mais saúde você vai estar dando para essa criança, né? Então, independente da sua escolha alimentar, procure esse profissional, faça essa checagem, faça esse screening, vá procurando ficar cada vez mais saudável e se preparando realmente para a chegada dessa criança. Então, prosseguindo, né? Já falei aí da B12, que é um dos elementos de checagem. Ácido fólico. O ácido fólico, né, é o que as grandes mídias e que os médicos mais divulgam como sendo um dos principais nutrientes durante a gestação, né? Para veganas e para vegetarianas isso não é tão importante, porque geralmente nós temos isso super alto, o ácido fólico se você for zero dosagem, é comum
e veganos e vegetarianos tenham esse ácido fólico bem alto, né, no sangue, seja encontrado uma taxa alta. Por quê? Pela alimentação, né? A alimentação de veganos e vegetarianos costuma ser mais rica, né, em folhas, né, em leguminosas, ela costuma ser mais colorida e mais rica, né? O que isso não é verdade para a maioria da população brasileira. Tanto é que existe uma preocupação governamental, né, de enriquecimento da farinha de trigo, da farinha de milho, com ferro, com ácido fólico, justamente se preocupando, né, com essa deficiência na população. Então, se você engravidando, até antes de engravidar, geralmente o médico ele vai prescrever para você o ácido fólico, ok? Para que evite defeitos de formação no tubo neural, principalmente a espinha bífida, ok? Então, isso é verdade, principalmente nos 3 primeiros meses de gravidez, tá? Então, lembrando que veganas e vegetarianas já não tem tanto esse problema, mas em termos de prevenção, a gente acaba suplementando também. Outro nutriente super importante é a vitamina D, né? A vitamina D, né? Hoje em dia as pessoas não pegam mais sol. Hoje em dia as pessoas têm passado muito tempo presas em escritórios, né? Em casas, pegando pouco sol, saindo pouco à rua. Lembrando que se você tem pele escura, você vai precisar passar bastante tempo no sol, né? Dependendo do tom da pele, mais de 1 hora. Lembrando que esse vidro, pegar sol através de vidro, não adianta, tem que ser o sol mesmo. E o sol ele tem um efeito holístico sobre a saúde, é muito mais do que a síntese da vitamina D. Então procurar realmente fazer atividades ao ar livre, pegar bastante sol e suplementar a vitamina D se necessário. Durante a gestação, nós não podemos suplementar uma dose tão alta, né? Mas são provados através de estudos que a suplementação da vitamina D ela é benéfica sim para o bebê, né? É benéfica para a gestante. Além da vitamina D, nós temos o ferro. O ferro ele tem influência significativa no coeficiente de inteligência da criança, né? E o ferro é um mineral muito carente na população em geral, né? É a deficiência de micronutriente mais comum, né, em termos de mundo, o ferro, né? A anemia ferropriva, né? É uma das patologias mais frequentes, né, na população em geral. Por isso que eu já falei que na farinha de trigo, farinha de milho, ela geralmente vem com esse acréscimo de ferro. E durante a gestação, né, existem campanhas do governo federal, na atenção básica de saúde, onde as gestantes elas recebem ferro e elas recebem ácido fólico justamente por essa questão, né? Se você quer ter um bom aporte de ferro, capriche bastante nas folhas verdes escuras, né? Capriche bastante na sua alimentação e procure evitar, né, café até 2 horas depois de você comer. Aliás, café deve ser super evitado na gestação, não aconselho. Procure ingerir uma fonte de vitamina C para estar absorvendo esse ferro, né, no seu organismo, né? E realmente, né, lembrando que o ferro, para quem come carne, né, ele não vem só da carne, né? Mínima quantidade de ferro vem da carne. A maior parte de ferro, tanto para onívoras quanto para veganas e vegetarianas, vem realmente do reino vegetal, vem realmente das folhas verdes escuras, principalmente, né? Então, atente-se para isso, para a quantidade de ferro. Se houver necessidade de ferro, suplemente. Então, assim como o ferro tem essa importância, né, no desenvolvimento do coeficiente intelectual da sua criança, existe um outro micronutriente, né, o iodo, que também tem importância tanto ou até maior do que o ferro no que tange esse sentido. Só que com relação ao iodo, existe uma grande iodofobia médica, né? Os profissionais de saúde em geral desconhecem e não recomendam a suplementação deste micronutriente. Para gestantes, né, nos suplementos de gestantes existe, né? Se você for olhar lá na composição iodo, é uma quantidade mínima, é uma quantidade discreta, mas é uma quantidade que não pode ser desprezada, né? Então, se você nunca suplementou o iodo, essa quantidade ela até pode servir, ela vai te ajudar, né? Então, não desconsidere a importância deste nutriente durante a gestação, durante a lactação, como um potencializador do desenvolvimento da inteligência do seu filho, ok?
Procure um profissional de saúde, é claro, para fazer essa suplementação, né? De modo geral, particularmente, a minha conduta profissional não é sair receitando um polivitamínico, multivitamínico de grávida. Eu procuro analisar individualmente a necessidade daquela mulher, né? E procuro suplementar de acordo com a necessidade dela. Se houver necessidade de ferro, eu suplemento. Se houver necessidade de vitamina D, eu suplemento. Se houver necessidade de zinco, se houver necessidade de cálcio e assim por diante, né? Em geral, esses polivitamínicos, eles acabam por não suprir uma deficiência, se realmente ela existe. Eu vou dar um exemplo mais concreto. Se existe uma deficiência, por exemplo, de ferro, né? Aquele polivitamínico pode não conter a quantidade de ferro que aquela mulher necessita. Então, é necessário, além daquele ferro contido ali, um aporte ainda um pouco maior. Eu só vou saber disso se eu dosar os nutrientes individualmente, né? E suplementar de acordo com a necessidade. Esse é o meu papel como médica, nutróloga que eu sou, clínica geral. Então, eu procuro ver essa necessidade de evitar passar polivitamínicos, multivitamínicos. Isso a gente faz, assim, em última necessidade, né? Bem, outro nutriente muito importante, né? Mas muito importante mesmo, acredito que vai ser o último nutriente que eu vou falar aqui, é o ômega 3, né? O ômega 3, em especial o DHA. O ômega 3 ele tem esse papel de se converter, ele acaba se convertendo em EPA-DHA, sendo que o mais importante para a gestação é o DHA. Ele também tem um papel importante no desenvolvimento, né, do sistema nervoso central da criança, e ele ajuda muito na questão de prevenção de depressão pós-parto, né? Então é uma coisa que geralmente as pessoas têm carência, né? Tem essa carência deste nutriente, em geral, a população em geral, né? Tem carência deste nutriente, né? E que é um nutriente que ele é possível, sim, de ser encontrado no reino vegetal, né? Principalmente na chia, na linhaça, nas nozes, sendo que nos 3 primeiros meses de gravidez nós não recomendamos a linhaça porque ela pode ter um potencial abortivo, mas a chia cumpre esse papel. Eu recomendo um suplemento de ômega 3 baseado em plantas, porque os que são baseados em peixe, geralmente eles são contaminados por metais pesados, então não é interessante, não é legal. E realmente é um nutriente que vale a pena pensar, vale a pena investir e vale a pena estar suplementando. Mas, repito, procure o auxílio de um profissional, né, para ver essa necessidade. Eu lembro aqui que os 2 últimos meses de gestação são fundamentais, né, para o ganho de peso da criança e também para a absorção de nutrientes, né? A natureza ela é muito sábia, a natureza ela faz tudo certo. Então, justamente onde há o maior boom de crescimento da criança, há uma potencialização da absorção de todos os micronutrientes pelo organismo da mãe. Então, se ela come algo que tem ferro, o organismo dela consegue absorver muito daquele ferro. Se ela come algo que tem cálcio, ela consegue absorver muito daquele cálcio. Sempre prestando atenção nessa capacidade de absorção do organismo. Esses últimos 2 meses de gestação é onde se forma a maior reserva de B12 da criança, né? Então, é interessante aí estar suplementando, né, a B12 nesse período, assim como outros nutrientes. Então, eu aconselho você a procurar o auxílio de um profissional de saúde, ver realmente o que você precisa, o que você não precisa, aonde você pode melhorar. Nem tudo, né, deve ser corrigido com suplementos. Existem hábitos alimentares que precisam ser corrigidos e melhorados para que haja uma permanência desse nutriente na sua vida. Exemplo, se você está com uma deficiência de cálcio e você vai lá e suplementa o cálcio, acabou aquela suplementação, se você não corrigiu a sua alimentação, você não vai manter a absorção daquele nutriente. Então é importante procurar uma pessoa que te oriente com sabedoria, com responsabilidade, para que você possa estar fazendo mudanças certas, que vão realmente produzir uma grande diferença na sua vida, no curso da sua gestação e também na vida, principalmente na vida da sua criança, né? Então é isso, saber realmente do papel e da responsabilidade que você tem nas mãos. Eu espero aqui ter compartilhado com vocês bastante das dicas, dos segredos, né, que estão envolvidos, né, numa boa alimentação durante a gestação. Eu estou, mais uma vez repetindo, eu estou à disposição de vocês para dúvidas.
Espero ver vocês em breve em algum dos outros trabalhos que eu estou fazendo. Eu tenho feito um trabalho bem grande para com o público feminino, né? A minha linha de trabalho é o veganismo, é o vegetarianismo, é o que eu defendo, é o que eu acredito, é onde eu trabalho, né? E além disso, eu tenho uma linha eu sigo uma linha bastante naturalista, né? Então eu tenho uma visão bastante natural do organismo, bastante natural do corpo e procuro trabalhar dentro desse sentido, né? De promover naturalmente uma boa saúde, um bom equilíbrio orgânico, um bom equilíbrio mental e emocional para as pessoas. Procuro contribuir nesse sentido. Então agora aqui embaixo da tela vai estar o link onde você pode estar buscando a surpresa que eu prometi. É um PDF com algumas dicas. Nós sabemos que agora nós estamos vivendo uma época, né, uma crise, né, assim, onde os meios de comunicação têm divulgado muito a questão da Zika, a questão da dengue. Então são algumas dicas, né, que vão ajudar você de modo natural, a se prevenir, né, contra essas moléstias, né, principalmente durante a gestação, para que você concentre sua energia no que realmente é importante, a manutenção do seu equilíbrio emocional e do seu equilíbrio físico. Muito obrigada a todos pela presença. Entre em contato comigo pela fanpage Atendimento Vegetariano para dúvidas, pelo e-mail atendimentovegetariano@gmail.com e boa sorte na caminhada. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada.